à sua disposição. Então, isso é muito legal. Entra lá, dá uma olhadinha, pós de uso capião, tem a pós de regularização de imóveis, tudo no portal Isso. Vamos iniciar então? Vamos iniciar o plantão de dúvida, a oficina de prática. Tem muita coisa para falar. Nesse momento nós vamos conversar, nesse exato momento, nós vamos conversar sobre uso capião extrajudicial. Quero montar um passo a passo para você, quero que você domine esse assunto. Nós temos pelo menos 3 procedimentos que falam sobre uso capião. 3 procedimentos importantes. Judicial, o procedimento mais utilizado. O procedimento extrajudicial, procedimento importante, procedimento que, de fato, é uma alternativa muito interessante, quando possível. E temos ainda o procedimento administrativo, que equipara a CRURB. Então, em matéria de uso capião, nós temos mais de 36 espécies, mas pelo menos 3 procedimentos interessantes, importantes, que nós vamos usufruir. Quando eu falo de uso capião, o que eu quero trazer para você? Vale a pena lembrar que esse procedimento, o extrajudicial, ainda é recente, ainda é algo novo. Muitos cartórios ainda não são treinados, muitos cartórios são conservadores e acabam não fazendo, porque esse procedimento ainda é considerado um procedimento novo. Quando eu falo de uso capião extrajudicial, o que a gente precisa ter em mente? Uso capião extrajudicial, eu utilizo o Poder Judiciário. Não diretamente. Eu utilizo o Poder Judiciário, de fato, por delegação. Se a gente parar para pensar, o que é o uso capião extrajudicial? O uso capião extrajudicial, qualquer procedimento extrajudicial, assim como o divórcio, assim como o inventário, a adjudicação compulsória extrajudicial, eu uso os serviços do fórum, né? Ou seja, eu uso por delegação. Então, quando eu falo de uso capião extrajudicial, eu estou utilizando o Poder Judiciário, mas por delegação. É isso. Uso capião extrajudicial, eu sou obrigado a fazer uma escritura pública. A escritura pública é obrigatória. Quem faz é o tabelião de notas. Vou juntar todos os documentos, organizar esses documentos e, posteriormente, vou buscar via requerimento o registro no cartório de imóveis. A uso capião extrajudicial é a maneira de aquisição de propriedade do bem móvel, muitas vezes esquecido, mas também dá para fazer no cartório de bem móvel, ou bem imóvel, pelo exercício da posse, mansa, pacífica, prolongada, interrupta por prazos especificados na legislação vigente. Quando eu falo de uso capião, nós temos que ter o cuidado de saber que é forma originária de adquirir propriedade, hein? É forma originária. O possuidor vai buscar o uso capião para se tornar proprietário. Essa é a ideia, esse é o objetivo. O possuidor busca ser proprietário. Ele quer transformar todos os requisitos que ele tem, a posse, mais pacífica, nos domini, ele quer usufruir desses requisitos para se tornar proprietário. Essa é a ideia. Quando eu falo de uso capião extrajudicial, o que eu quero trazer para você? Nós temos, esse assunto ele pode ser dividido, deve ser dividido. Então, o primeiro ponto é sempre consultar o especialista e analisar esse erro. Quando o advogado opta pelo uso capião extrajudicial, sendo que não é caso de extrajudicial, é um erro grave. Acaba prejudicando o cliente. É um erro grave porque você muitas vezes não vai conseguir usar esse uso capião em matéria de defesa. Você não vai conseguir usar esse uso capião para evitar um leilão, uma averbação premonitória. Então, o primeiro passo, eu diria que é a escolha do procedimento. Percebeu que é uma situação litigiosa, iminência de litígio, uma situação confusa, falta de documentos, percebeu que poucas provas, tema polêmico, vai no judicial. O uso capião extrajudicial é aquele uso capião que nós vamos usar quando é tudo muito fácil. O cliente tem todos os documentos de forma muito organizada, não tem litígio, em relação ao imóvel tem os outros herdeiros todos eles estão de acordo,
assinaria uma carta de anuência, ou o ex-proprietário está vivo, já foi conversado com o ex-proprietário, e ele faz a transmissão e por algum motivo não faz a escritura de compra e venda, mas assina a escritura pública de uso capião. Então, seria praticamente um mundo ideal. Então, o primeiro passo, de fato, é analisar a escolha do procedimento adequado. O segundo passo, gente, é reunir todos os documentos que comprovam o tempo de posse. Se tiver justo título e boa-fé, é necessário fazer isso. Eu vou sentar e vou reunir todos os documentos. O exercício é o seguinte: se eu faço uso capião de 15 anos, esse ano eu vou separar pelo menos 6 até 10 documentos, depois eu vou para 2023, depois eu vou para 2022, para 2023, 2021, 2020, e vou fazendo isso, separando em pastas, hoje em PDF. Depois que eu tenho os documentos, que eu decidi utilizar o procedimento, aí sim, aí eu vou procurar o tabelião de notas, para que seja lavrada a escritura pública. Posteriormente, ao procurar o tabelião de notas, ele confirmando sim a possibilidade de fazer uso capião, eu vou fazer o uso, sim, de solicitações, de certidões. Para o uso capião eu preciso, anote aí, para o uso capião extrajudicial, eu preciso da certidão de propriedade atualizada, eu preciso das certidões do distribuidor civil da esfera estadual e da esfera federal. Eu gosto de fazer a juntada da certidão criminal, por mais que alguns cartórios não peçam, da esfera estadual e esfera federal. Também é importante fazer a solicitação dessas certidões, não só no nome dos requerentes, mas do último proprietário que consta na matrícula. E o mais importante, a planta e manual descritivo atualizada. Eu preciso da planta e manual descritivo atualizada também. Com isso em mãos, eu tenho os documentos básicos, mínimos, para fazer o uso capião. Vale a pena lembrar que, feito isso, aí sim eu estou pronto para fazer a escritura pública, de uso capião. Quem faz é o tabelião de notas. Nós estamos acostumados que o tabelião de notas ele pode fazer a escritura pública de praticamente tudo, as atas notariais. No caso do uso capião, tem que ser o tabelião mais próximo do imóvel, se tratando de bem imóvel. Uma regra diferente, uma regra trazida aí como novidade nesse cenário, porque você consegue fazer escritura pública de compra e venda até com tabelião de outro estado, né? E no uso capião muda, essa situação muda. O grande objetivo do uso capião, quando falamos de uso capião, nós estamos tratando de posse e propriedade. O possuidor é aquele que mora, reside, tem comércio, utiliza, empresta, aluga. Possuidor é aquele que está no momento com a posse do bem. Ele não detém todos os poderes inerentes à propriedade porque ele é possuidor. Ele pode ou não ser proprietário. Eu posso ser proprietário e ser possuidor, mas o possuidor é só possuidor. O proprietário, ele tem todos os direitos inerentes daquele bem, podendo reavê-lo de quem justamente o possua. Pode ter a posse ou não. A uso capião é a forma originária de adquirir propriedade. É a forma originária de adquirir propriedade no Brasil, de bens móveis e imóveis, e o uso capião extrajudicial é uma modalidade de uso capião em relação ao procedimento, não em relação ao tipo. É isso que a gente precisa guardar, precisa lembrar. Para fazer o uso capião extrajudicial, eu preciso escolher uma das 36 espécies, porque o uso capião extrajudicial não é uma modalidade, um tipo, é um procedimento, é uma ferramenta. Então eu preciso, além de fazer a escolha do procedimento adequado, eu preciso fazer a escolha do tipo adequado de uso capião. Isso é importante. Todo uso capião eu preciso provar a posse qualificada para uso capião, que pode ser direta, indireta, alternada, pode ser somada, pode ser complementar no decorrer do processo, no caso do uso capião judicial. Quando eu falo de uso capião, eu tenho que ter prova disso. Existem várias espécies de uso capião. No uso capião extrajudicial, muito utilizada a extraordinária do 1238, muito utilizada do 1242, que é a ordinária, que tem que ter boa-fé e justo título. É muito utilizada a constitucional, prevista na Constituição Federal e também no Código Civil. Uso capião extrajudicial, quando eu escolho esse procedimento, normalmente eu não vou fugir da raiz dos usos capiões mais simples, das espécies mais tradicionais, porque o procedimento por si só é um procedimento que causa desconfiança, muitas vezes o cartório mal treinado, então não dá para inventar muita coisa não. Dentro desse dispositivo,
de uso capião, dessa ferramenta extrajudicial, eu posso, inclusive, gente, fazer uso capião especial urbana e individual de abandono de lar. Nós já tivemos vários registros no Brasil de uso capião especial urbana de abandono de lar em sede de uso capião. Então, vários registros. Em regra, nós temos que ter posse. Uso capião para bens imóveis tem uso capião de 5 anos, 10 anos, 15 anos. Uso capião de bens móveis, 3 anos, 2 anos. Então, nós temos aí diferentes tipos. Quando eu falo do uso capião ordinária, eu preciso ter 10 anos de posse, boa fé e justo título. Claro que essa posse tem que ser mansa, pacífica e animus domini. O uso capião extraordinária, que também é muito utilizado como tipo dentro da escritura pública do uso capião extrajudicial, é o uso capião de 15 anos. Existe uma redução de 15 para 10 quando tem moradia habitual ou investimento econômico na propriedade. Não há necessidade de boa-fé e justo título. Não, nessas espécies que o professor está falando, ordinária e extraordinária, não tem limite de metragem. Então, não tem aquele limite de 250 metros quadrados, pode ter outro imóvel no nome, tá? Então, isso é importante. O uso capião especial, urbano, individual, constitucional, é o uso capião que a posse tem que ser de 5 anos ou mais. Esse ele exige a boa-fé na verdade ele é presumida, não se exige justo título, a posse tem que ser mansa, pacífica, animus domini, e o único, na verdade, de fato, tem que ser o único imóvel do possuidor. Isso é um ponto importante. O uso capião de abandono de lar, nós temos uma posse de 2 anos ou mais, mas tem que existir o abandono efetivo. O companheiro ou a companheira tem que ter ido embora de casa e não voltado mais por no mínimo 2 anos. No uso capião extrajudicial, eu posso ainda trabalhar na modalidade coletivo, mas não é a orientação, por se tornar complexo. Mas lembrando do uso capião coletivo, a posse tem que ser 5 anos, a boa-fé também é presumida, não se exige justo título de boa-fé, e a posse tem que ser pacífica, sem oposição e ininterrupta também, tá? Isso é importante. Outro uso capião que deve ser lembrado no uso capião extrajudicial é o uso capião de bens imóveis, especial rural. Também posso usufruir, lembrando que a posse tem que ser 5 anos, mansa e pacífica, animus domini, de imóvel rural. Tá? Então, isso é importante também. Existe a possibilidade de requerer, então, todas as modalidades de uso capião perante a justiça brasileira, que é o judicial, e existe também a possibilidade de requerer o registro de uso capião extrajudicial via escritura pública, via requerimento no cartório de imóveis. O reconhecimento do uso capião extrajudicial, que é o uso capião simplificado perante a legislação brasileira, aparece no 1071, no artigo 1071 do Código, de Processo Civil. Então, nós temos aí o 1071. Importante lembrar, de fato, toda vez que pensamos em uso capião extrajudicial, não pode ter litígio, não pode ter iminência de litígio, menor, incapaz. Então, isso é importante. É importante a gente classificar dessa forma, tá bom? Legal. Dentro desse cenário, então, primeiro, eu vou reunir os documentos. Segundo, vou fazer a escritura pública. Terceiro, vou tentar o registro no cartório de imóveis. Esse é o cenário do uso capião extrajudicial. Tabelião de notas tem que ser o mais próximo ao imóvel, tá? Isso é importante também. Legal. Bacana, mais um plantão de dúvidas, mais uma oficina de prática. Agradeço a você que participou. Conte comigo, estou à disposição. Parabéns pelo curso. Estuda que a vida muda. Tá bom? Um abraço a todos.